O texto da palavra de Deus é bem claro de trazer para nós que Deus havia feito a promessa lá no Antigo Testamento. Primeiro foi evangelizado a Abraão. O texto está dizendo isso, que Deus o havia de justificar o povo gentios pela fé. Já o apóstolo Paulo já vai esclarecendo, dizendo de sorte, ele está falando para os gentios, de sorte, os que são da fé, louvado seja Deus, os que são da fé, são benditos como crente Abraão. Eu estou me arrepiando todinho aqui, irmãos. De sorte, presta bem atenção, os que são filhos de Abraão, são justificados pela fé, que Deus o havia feito a promessa, que havia de justificar os gentios pela fé. E aqueles que são da fé são de fato filhos de Abraão, são crentes como Abraão. O texto diz isso. Louvado seja Deus. De sorte, aqui no verso 9, os que são da fé são benditos com o crente Abraão. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Por isso que ele fala na carta aos Gálatas, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, as Escrituras havia feito esta promessa, esta provisão, que Deus o havia de justificar pela fé os gentios. Os gentios. Os gentios somos nós. E nós alcançamos pela fé, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão é justo, Abraão foi justificado, Abraão foi perdoado, Abraão foi salvo, Abraão creu em Deus, e os que são filhos de Abraão somos nós. E de sorte, os que são da fé, por exemplo, os gentios, são justificados. Louvado seja Deus. Esta é a pregação do apóstolo Paulo para os gentios, certo? Porque os judeus estavam obrigando os gentios a se comportarem como judeus, praticar os rituais, praticar as obras da lei, praticar a circuncisão, praticar as guardas da dieta religiosa, dias cerimoniais, aquelas coisas todas. Mas Deus fez a promessa que havia de justificar os gentios pela fé, por meio de Cristo. E Cristo já veio. Por isso que o apóstolo Paulo diz que de sorte que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E aqui, se alguém se justifica pela lei, se a justiça fosse pela lei, não precisaria a salvação. Como ele diz aqui. Vamos continuar lendo. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. O justo consegue viver pela fé. E esta pregação de viver no Espírito é pela fé. É pela fé em Cristo Jesus.